Vamos falar desse assunto aqui, ó. A Rafa Gonzalez entra no assunto que a gente vai trazer agora, né? Comemorar Magnitsky é igual a comemorar o gol do Oscar no 7-1 contra a Alemanha. Abraço, seus pífios. Muito bem, porque o Paulo Figueiredo veio agora com a história de que mais ministros serão sancionados e de que vistos serão retirados também dos brasileiros, né? A gente acabou de mostrar aqui, o Calejão trouxe, a gente contou que o New York Times escreveu essa matéria aqui do Jack Nickas. O Brasil desafiou os Estados Unidos e venceu, né, porque não aconteceu absolutamente nada, nem com a Magnitsky, ou Magninsky, como diz o Eduardo Bolsonaro, nem com as taxações, as sobretaxações dos produtos brasileiros. Também o Brasil se virou muito bem e aumentou sua exportação. Mas a gente tem o Paulo Figueiredo aqui tentando ainda achar um certo protagonismo que eles perderam completamente e falando que a Lei Magnitsky vai atingir outras autoridades brasileiras. A Lei Magnitsky vai pegar no Brasil e eu arriscaria dizer que novos vistos serão caçados. Nossa. E uau, que nós teremos, talvez, mas aí alguns sancionados pela Lei Magnitsky no Brasil. Caramba. Em altas esferas do poder. Não vou dar pistas, não vou dizer quem, não posso... Foda-se, ninguém quer sua pista, mano. Não, ninguém quer saber. Foda-se. Se isso é a bala de prata que vocês têm, vocês se fuderam. Se fuderam. Tá? Exatamente, Beze. Se essa é a bala de prata que vocês têm, ó, tomaram no cu. Discutidos. Mas lembrem-se, né? Uma dica para vocês é aquilo que o Gilmar Mendes sempre fala. Alexandre de Moraes não agiu sozinho. Alexandre de Moraes não agiu sozinho. Ô, mano, ô Beze, que situação de barril cabulosa, hein, velho? Puta que pariu. Você imagina o baque que esses caras... Mano, Beze, porque é o seguinte, eles acreditaram. Quando eles começaram com isso aí em julho, eu tenho certeza que nas conversas internas ali, eles falaram, nós somos dono do mundo, porra. Ninguém pode com a gente... Que nem comemorando, o MBL lá comemorando que aplaudiram o Bolsonaro na PF. Aplaudimos, somos capazes de coordenar 2 mãos, 2 braços. Nós somos dono do mundo, comigo ninguém pode. Olha aí, a gente viu um vídeo do Malafaia falando isso. Pro Bolsonaro vendendo uma fumaça que dá a impressão que o Malafaia quer que o Bolsonaro caia. Mas ele diz o seguinte: ai, ô cara, tudo isso aí é por você, cara. Ninguém. Sabe quando você quer que alguém que se foda, Beze? E fica aquele o Alexandre de Viagem, da novela A Viagem, no teu ouvido assim, falando: vai lá, mano. Enfrenta o cara, vai dar super certo sim. Os caras ficaram nesse barulho. E o Eduardo Bolsonaro e o Figueiredo aí, eles acreditaram nisso. Eles acreditaram, mano, não tem pra ninguém. A gente manda no mundo. O presidente dos Estados Unidos está atendendo o nosso pleito. E vieram com tudo pra cima. Agora veja, Beze, a beleza, a maravilha, o glamour de enfrentar gente tão arrogante, tão autossuficiente e que acredita que não tem nada para aprender nem com a própria experiência dele, como esse Paulo Figueiredo. Ele é muito unidimensional, cara. O cara tá insistindo numa estratégia, Beze, há 6 meses quase, agora. Essa estratégia deles fudeu não só o Bolsonaro, fudeu todo o projeto sociopolítico da extrema-direita bolsonarista pro ano que vem. Não poderia ter dado pior do que isso aí deu para ele. O que ele faz, ato contínuo? Ele continua insistindo no mesmo negócio. Mano, assim, você tá tomando 5-0. Você imagina o seu Palmeiras, que você tanto ama. Cara, o time tá tomando 5-0. Você já imagina como é que não ia estar o clima no Allianz? 5-0 pros outros caras. E o Abel vai pro vestiário. Na volta do time, ele volta com o mesmo elenco, com o mesmo esquema tático, com o mesmo tudo. Puta que pariu, cara. O outro time vai falar, eu amo. Cara, assim, um beijo pro Paulo Figueiredo, muito obrigado pelos seus serviços. Um beijo pro camisa 10 do Lula,
que é o Eduardo Bolsonaro. Por favor, não parem, vocês são maravilhosos, a gente ama vocês, cara. Camisa 10 e camisa 9. O Denis Goulart fala aí o vídeo cabuloso que o Malafaia tinha para mostrar se o Bolsonaro fosse preso. Cara, eles só falam, palavras ao vento, né? Nunca, não tem absolutamente nada. Outra que também está vindo com conspirações e com ideias aí de novas táticas, tentando usurpar um pouco do protagonismo do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro, é a Ana Paula Henkel do vôlei, aquela que apanhou muito das cubanas, tá? Ela também agora vem com uma ideia aqui, Calejão, de que o Ramagem quer que o Moraes peça sua extradição para que possa mostrar aos americanos o que ele tem feito. É isso, cara, é a tática do Ramagem. Mais uma chapéu de alumínio aqui para vocês. Vamos ver a Ana Paula Henkel, que levou muita bolada na cara, de bola de vôlei, tô falando, tá? E aí ficou desse jeito aqui, que a gente vai ver aqui na Oeste. Melhor que Timeline, não sei. Paula, o deputado Ramagem, ele gentilmente, não foi nenhuma entrevista, mas ele ficou com a gente o programa 4x4 todinho nesse último domingo, 2 dias, e explicou a situação dele. E ele disse o seguinte, ele falou, olha, eu quero que o Alexandre de Moraes peça a minha extradição, porque ele pedindo a minha extradição, ou meu nome na lista da Interpol, eu vou explorar o que ele fez dentro deste contexto jurídico, no processo em que ele está envolvido, e vou mostrar para os americanos exatamente o que ele fez. E, realmente, um possível pedido de extradição do Ramagem, Paula, oferece essa porta para que ela seja aberta para os americanos. Mas pedido de extradição, por quê? Porque os americanos, eles não dão de ombros, bom, se há acordos bilaterais... Cara, os Estados Unidos têm tanta coisa para se preocupar, o Trump está com a pior porcentagem ali de aprovação da história dos 2 governos dele. Os Estados Unidos estão com inflação, falta produto, tá tudo caro, os empresários estão putos. Você acha que eles estão preocupados com ramagem, cara? Com ramagem. A gente que devia estar preocupado com ramagem, porque esse filho da puta tem muita informação do governo brasileiro. Mas você acha que eles estão preocupados? Imagina o Trump vai falar ramagem. Não, vamos ter que... Ô, Beze, você viu o último vídeo dele, quando a jornalista pergunta sobre o Bolsonaro? Não é Ramagem. A pergunta sobre o Bolsonaro, ele diz, juro, a resposta dele em inglês é assim: what? Como quem diz, o quê, mano? Eu tô falando do outro bagulho. O que é que você quer? Não, nem sei. Foi isso que aconteceu? Tá bom, é uma pena. Assim, mano, do Sim. Bolsonaro. Você imagina o nível do desespero dessa senhora, sabe? Porque eles tinham certeza que eles iam prevalecer, tendo que lidar com a realidade factual, tendo que lidar que, assim, nós perdemos. Não é só que vocês perderam tudo. Porque eles poderiam ter perdido nessa ocasião, mas eles poderiam ter mantido o projeto sociopolítico intacto para o ano que vem. Ao apostarem tudo no número 7 da roleta, que nem o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, eles explodiram tudo, Beth, não sobrou porra nenhuma. Aí a gente tem que ficar contemporizando, tem que ficar ouvindo esse tipo de groselha alucinada, sabe assim? De Ana Paula Henkel, de Paulo Figueiredo, que daqui a 72 horas o bicho vai pegar, que o Ramagem tá jogando xadrez 5D com o Moraes, porque... Mano, que puta paciência, papo chato do caralho, hein, velho? Foda. Vamos ver aqui, o restante do vídeo. Vamos simplesmente extraditar a pessoa. Até um jornalista, Alan dos Santos, nós tivemos o melhor exemplo. Governo Joe Biden, a ministra Alexandre de Moraes pediu a extradição do jornalista, pediu que o nome dele fosse colocado na Interpol, e o governo americano quis saber, mas por quê? O que aconteceu? Não é assim. E quando houve a explicação, os americanos falaram, não é bem assim. E no caso do Ramagem, a confusão para o Alexandre de Moraes vai ser ainda maior, porque agora nós temos Alexandre de Moraes pós-Magnitsky e o contexto de todo, eu não diria imbróglio, mas de toda essa perseguição política ao núcleo do presidente Jair Bolsonaro vai ficar mais exposto ainda. Um outro ponto interessante, Paula, para finalizar o meu comentário, e eu perguntei isso para o deputado Ramagem no 4x4, o que ele poderia contribuir com os americanos no contexto do narcoterrorismo, que hoje é uma pauta grande dos americanos e que nós sabemos que existe uma resistência no Brasil para que o Brasil seja visto como um Estado, um narco-Estado. E ele disse
posso colaborar muito com os americanos e vou fazer isso, vou colaborar nesse sentido. Por Tenho favor. muitas informações, o Ramagem trabalhou também em operações forças-tarefa da Lava Jato, ou seja, vai ser interessante olhar por essa ótica, porque os americanos vão continuar entendendo de uma maneira muito mais detalhada o que se passa no Brasil. Você percebe que ela está justamente incentivando que o Ramagem traia o país, né, e leve informações sigilosas para os Estados Unidos, né? Olha o tipo de gente que a gente está lidando, cara. Mas eu acho bom, Bezi. Eu tô te falando, veja, me preocupa muito mais um adversário ou um inimigo político. Essa gente, eu sou inimiga política dessa gente, não sou adversários, tá? Porque é gente que utiliza o ódio, a segregação, a misoginia, o racismo como plataforma para fazer político, e isso é muito deletério, meu mano. Então são inimigos políticos meus, tá? Agora, você imagina que se a gente tem adversários políticos, ou pode até ser inimigo mesmo, mas que são pessoas mais resilientes, Bezi, que são capazes de aprender com os próprios erros, que são capazes de pedir desculpa, que são capazes de voltar atrás e dizer, não, eu pensava dessa forma naquela ocasião, mas eu me convenci do contrário. Eu mudei. Eu peço desculpa. Eu estava errado. Você imagina que lidar com gente que tem capacidade de fazer isso e não é autossuficiente como essa Henkel, como Paulo Figueiredo, a ponto de continuar dando murro numa ponta de faca, eles seriam muito mais perigosos, tá? Você vê que assim, a Henkel continua, porque só sobrou uma alternativa para eles. Se você é muito estúpido, se você é muito autossuficiente, muito arrogante, você não pode dar um passo atrás. Você não pode, Bezi, vir a público. Sabe quem fez isso? O Constantino. Por incrível que pareça. O Constantino disse, não, isso aí não tem como. Não tem como dizer que deu certo. O que o Eduardo Bolsonaro fez prejudicou demais, e de alguma forma terminou por até desmoralizar a própria lei Magnitsky como instrumento de coerção. A Henkel, o Figueiredo, o Alan dos Santos, essa gente não tem o nível de inteligência e de humildade que seria necessário, Bezi, para aprender com a tua própria experiência. Então eles ficam presos nesse paradigma. O Henkel, muito obrigado. Eu fico muito feliz que você continue pautando os teus quadros políticos nessa direção, porque vocês vão desidratar, o bolsonarismo vai chegar a 10%, 12%. Continuem estimulando os bolsonaristas a atacarem o Brasil, a soberania do Brasil, e a botar fogo na floresta, a botar bomba nuclear, porta-avião no Paranoá. Foi tudo isso que o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro disseram. Bezi, muito burros, mas muito burro com força, assim, incapaz de perceber. Vocês não perceberam que isso aqui tá dando errado? Até o Eduardo Cunha, Bezi, disse. A empreitada do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos foi o projeto mais mal sucedido da política institucional em toda a modernidade do Brasil. E hoje, não por acaso, o Eduardo Bolsonaro é o político mais rejeitado do país, com quase 70%. O cara é uma unanimidade, meu irmão. Nem os bolsonaristas mais tá tancando esse vagabundo. Então que bom que a gente lida com pessoas tão unidimensionais, arrogantes, autossuficientes, e que não conseguem aprender sequer com a própria experiência, Bezi. Muito bem. Caro galã e galô, vou te contar uma coisa que pode mudar completamente a forma como você vê sua rotina financeira. Uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer uma grana extra ganhando em dólar. E olha, não é nada mirabolante, é trabalho sério mesmo. Este print aqui do lado é do Iago, que topou experimentar. Nos primeiros 4 dias, depois de aplicar o método que o Clayson ensina, o Iago conseguiu fazer $87. Se a gente converter, dá uma média de R$463 em 4 dias. O Marcos levou mais adiante e fez quase $700, quase R$4 mil em 2 semanas. Olha, eu sei que você já deve ter escutado um monte dessas promessas malucas por aí na internet. Mas aqui não. Você vai aprender de verdade a construir uma renda através da internet. Não é para te deixar milionário, mas para te dar uma força com as contas básicas do mês. E pode ficar bem tranquilo,
que você não vai jogar tigrinho, não vai ser enganado, nem enganar ninguém para ganhar esse dinheiro. Mas Beze, eu vou repetir o mesmo resultado do Iago logo de cara? Talvez não. Pode ser que demore uns dias para você pegar o jeito da coisa, ou fazer como o Marcos fez em 2 semanas. Mas, aplicando tudo certinho, você chega lá. Só que para entender como funciona direito tudo isso, você precisa assistir as 3 aulas gratuitas. Porque não é mágica, é trabalho mesmo, mas com total liberdade de horário e lugar. Se você acredita que essa oportunidade pode te ajudar a ter uma renda extra nas suas horas livres e que faça diferença, clica no link que está na descrição desse vídeo e fala com o Clayson no WhatsApp. Lá ele vai te mandar as 3 aulas e você pode decidir depois se segue com o método ou não. É de graça e já te mostra uma forma real de renda extra.